A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes inscritos em meu canal, amém? Que a paz do Senhor Jesus venha inundar todo o teu ser, toda a tua casa e tua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é dia 25 de dezembro, de 2020, feriado nacional, que é uma data conhecida como Natal, igreja? Segundo a tradição, hoje se comemora o nascimento de Cristo. Eu não creio, irmãos, que hoje seja o nascimento de Cristo. A Bíblia não nos relata a data do nascimento de Cristo. E eu creio na Bíblia, O que está escrito ali eu creio, igreja? Para a glória de Deus. Mas a gente sabe que pelo fato também de ser um feriado nacional, e por mais que nós não comemore o Natal, nossos familiares, parentes, vizinhos comemoram, a gente acaba sofrendo certas influências, irmãos? Por exemplo, é feriado, um feriado prolongado, muitos filhos vão na casa do pai, da mãe. Então, automaticamente, os pais vão fazer um almoço especial já, assim como em qualquer outro feriado. Então, vai dar ali aos olhos de algumas pessoas que aquela pessoa está comemorando o Natal, mas ele não está especificamente comemorando o Natal. Ele está recepcionando o seu familiar em casa, que não é pecado nenhum. Amém? Então, igreja, mas o que eu queria falar com os irmãos é a respeito de uma visão linda, igreja. Irmãos, tremenda, Terminei de acordei tarde hoje, mas eu falei que a missionária tem que compartilhar essa visão que eu achei muito linda. Foi tremenda. De ontem para hoje, igreja, estava dormindo, foi agora cedo essa visão. E nessa visão, irmãos, eu estava como se fosse dentro de um galpão enorme. Aí quando eu saía desse galpão, eu avistava ali um banner caído no chão, para as pessoas entenderem melhor, como se fosse um papel escrito grande, plastificado. E naquele banner estava escrito ali como se fosse uma notícia, estava escrito ali como se fosse uma notícia, e ali falava, jovem após 10 anos sedento, jovem sedento há 10 anos, aliás, jovem sedento há 10 anos, mergulha em lago, jovem sedento há 10 anos, ao avistar um lago que há mais de 10 anos ninguém mergulhava nele, esse jovem não pensou duas vezes e pulou nesse lago. E ao mergulhar nesse lago, ele não imaginava e nem esperava encontrar o que ele encontrou, Aí ali dava detalhes que o lago, irmãos, ele não era atrativo. Ele tinha uma cor da água tipo turva, sabe? A pessoa entender melhor. Sabe aqueles laguinhos de água parada, que a água fica tipo esverdeada, como se fosse toda suja? Então, tava assim. Aí esse jovem, mesmo aquele lago não tendo atração nenhuma à vista, aquele jovem que estava sedento há 10 anos, ou seja, estava com sede há 10 anos, pulou naquele lago para mergulhar. E no que ele mergulhou naquele lago, na manchete anuncia, e aquele jovem foi surpreendido, pois algo que ele não esperava aconteceu. Aí colocava lá que ele tinha encontrado muito ouro ao mergulhar no lago. Ele encontrou muito ouro, prata e diamante que estava no fundo, e dinheiro no fundo do lago. E isso repercutiu ali em todo o país onde esse fato ocorreu. É o que estava no banner. Aí, de repente, irmãos, quando eu terminava de ler essa manchete, aí uma voz falava comigo assim: tá vendo aí? O sedento vai até a água. O sedento vai até a fonte para beber água, para mergulhar na água. Mas, se você já é água que vai... Aliás, mas se você é rocha, é a água que vai até você. Entendeu? Deixa eu repetir. Uma voz falou comigo assim, ó. Tá vendo aí? O sedento é que procura água para beber. E é o sedento que vai até a fonte. Mas se você é rocha, não te preocupes, porque é a água que vai até você. Olha o discernimento lindo. Quando eu contei para minha esposa, o Senhor Deus deu o discernimento para ela.
Ela falou, sabe por que a água estava turva? Sabe por que o lago não era... o lago estava como se a semelhança fosse sujo e tinha 10 anos que ninguém entrava lá. Eu falei, por quê? Ela falou, não, isso aí é que Deus está mostrando que o Evangelho de Cristo, ele não é atrativo para quem não tem sede. O Evangelho de Cristo não é bonito para quem tem sede, para quem não tem sede. Aí está mostrando que o Evangelho de Cristo, ele só atrai os sedentos. Mas aí está mostrando que, por isso que você viu esse lago turvo, amor, ela falando, por isso Deus te mostrou o lago turvo. Porque se fosse uma água ali cristalina, igual Jesus fala, a fonte ali, ia ser bem atrativo, porque qualquer um se atrai por água cristalina. Mas só que aos olhos de quem está no mundo, o Evangelho de Cristo, ele é turvo, ele não é uma coisa colorida, uma coisa bonita de se ouvir, de se fazer. Por isso que eles não se atraem. As pessoas para entrar no Evangelho, ele tem que estar com muita sede. A pessoa para entrar no Evangelho de Cristo, se atrair pelo Evangelho de Cristo, ele tem que estar com muita fome, com muita sede, né? E ali, o Senhor Deus dava ela o discernimento e em seguida também dava para mim. O que Deus quis mostrar nessa visão, né, igreja? Que o Evangelho de Cristo, ele não é atrativo, ele não é atraente para pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo só se atraem pelo Evangelho de Cristo quando eles estão muito sedentos, quando eles estão com muita sede, quando eles estão se sentindo ressequidos, quando estão deprimidos, quando estão enfermos, casamento destruído, a vida destruída. É a fim de saciar aquela sede, a fim de ser curado daquele mal, daquela enfermidade, aí que eles se atraem pelo Evangelho de Cristo. E quando eles mergulham, eles não encontram só aquilo que eles foram procurar. Uns vão na igreja procurar a restauração do casamento, mas chega lá e encontra cura, encontra salvação, encontra libertação, encontra muito mais do que eles foram procurar. Nós vamos procurar o reino dos céus, mas a Bíblia fala que um monte de outras coisas não são acrescentadas. Então é isso que a Bíblia estava mostrando, e é isso que a visão estava mostrando. E durante essa visão, assim que eu acordei, enquanto eu estava pedindo o discernimento dela, o Senhor me trazia a parábola do tesouro escondido, que o reino de Deus é como o tesouro escondido, etc. Tá vendo? O jovem pulou no lago a fim de matar sua sede, ele não estava interessado em nada. Mas só que pelo fato dele ter dado crédito, valorizado aquele poço ali, ele encontrou algo que ele não procurava, muito mais do que ele procurava. Amém, igreja? E quando ele falou que o sedento vai até a fonte, é isso. Ou seja, ele está falando para nós, né, que somos cristãos, se nós estiver frio espiritualmente, né, nós estiver frio espiritualmente, fraco, afastado dos caminhos de Deus, para nós procurar ouvir a palavra de Deus, nós procurar examinar as escrituras, voltar a examinar as escrituras, nós procurar orar, procurar voltar a jejuar, vigiar, para nós procurar, amados irmãos, a voltar a congregar, porque se você está com sede, você sabe onde é a fonte, você pode ir até a fonte. Mas aí ele falou que se é pedra, para a pedra não preocupar que a água vai ter a pedra. Isso é lindo, eu achei maravilhoso, porque quando ele falou pedra, lá em Ezequiel 36, 26, o Senhor Deus fala assim, que ainda que o coração seja duro, né? Ainda que o coração, aliás, perdoem, eis que eu, Senhor Deus, fala assim, ó, eis que eu, Senhor Deus, tirarei o coração de pedra e colocareis um coração de carne e derramarei sobre si um espírito novo. O Deus fala em Ezequiel 36, 26 ou 26, 36, também fala a mesma palavra, que quando a gente busca pela vida de uma pessoa, quando a gente clama para a vida de uma pessoa, mas se aquela pessoa tem um coração duro a ponto de não se aquebrantar, Deus é capaz de ir lá e arrancar aquele coração de pedra, né, igreja? E colocar ali um coração de carne e derramar sobre aquela pessoa que nós oramos um espírito novo. É por isso que a gente surpreende com pessoas duronas se convertendo. É porque alguém está orando para aquela vida. E quando ele falou, mas se vós sois pedra, não se preocupe, porque a água vai até ti. Ele está falando que ainda que o homem tem um coração duro, lá em Isaías, se eu não me engano,
Isaías 55 ou 61, alguma coisa assim, ele fala que o Senhor Deus fala que para um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui, né? Para um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui. Para um povo que não me procurava, eu disse, eis-me aqui, né? E ele fala assim, eu me fiz ser achado por um povo que não me procurava. Já viu? Quando a gente está no mundo, às vezes a gente está pensando em tirar a vida de alguém, às vezes a gente está pensando em separar da esposa, às vezes a gente está arrumado para ir para o forró, para o pagode, para ir para aprontar. Nossa mente está longe de Jesus. Às vezes a gente está em casa, preparando a casa para uma festa mais tarde, aí de repente Deus põe um crente no nosso caminho. De repente vem um crente e bate na porta da sua casa. De repente vem uma comissão de visita de uma igreja, bate na porta da sua casa e pergunta se você aceita oração. Você não estava invocando o nome de Jesus, você não estava procurando, não queria nem saber de Deus naquele momento. Mas de repente Deus traz os teus filhos e fala, eis-me aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a tua porta, né, eu entrarei em tua casa e cearei contigo. Ele falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei contigo. Então, igreja, essa visão foi tremenda, né? Então a gente contempla a misericórdia de Deus. Aqui é Deus aconselhando a nós. Se nós tiver força de buscar, busca. Mas se nós tiver coração tão duro, tão apedreado, tão, né, ali, um coração tão rígido, né, para aquelas pessoas que estão nessas condições, não se preocupar. Porque se nós for, né, irmãos, se nós estiver em Cristo, é obrigação nossa ir evangelizar e levar a palavra para essas pessoas que têm um coração de pedra, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, Deus abençoe.